Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. E o capítulo 4 até o versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre um pináculo do templo, e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Meus irmãos, nós temos falado, iniciamos domingo passado, uma série que nós vamos falar sobre aquilo que é essencial para as nossas vidas. O que é essencial? Domingo passado falamos sobre o cego de Jericó, e hoje nós iremos falar desta passagem onde nós devemos entender que nós devemos olhar para as coisas que estão ao nosso redor e para toda a vida com os olhos do nosso coração. O essencial nós olhamos com o coração e não com os olhos que aqui nós vemos e que muitas vezes nos seduz a fazer coisas que não agradam ao Senhor, a procurar coisas que não são essenciais para a nossa vida. E hoje nós vemos aqui neste texto uma das coisas que nós podemos aprender e saber também em relação à nossa vida, que nós temos muito o desejo de ser amado. Nós temos essa necessidade de ser amado. Nós temos algo intrínseco em nossas vidas que queremos ser amados por aqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes nós não percebemos em que nosso Deus, Ele nos ama. Nós cantamos aqui, falamos várias vezes sobre isso, sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas, e que isso é o suficiente para nós. Mas muitas vezes nós procuramos certos amores com os nossos olhos neste mundo. E nós vamos compreender aqui, nesse texto que nós lemos, nos versículos 21 e 22, no capítulo 4, que nós
podemos entender que nós somos amados pelo Senhor. Eu quero trazer aqui não algo motivador ao seu coração, não algo que você deve entender como um momento em que você possa estar entendendo que essa mensagem é para massagear o seu ego. Não, mas para que você tenha um entendimento do amor de Deus sobre a sua vida. É isso que nós vamos falar aqui. É isso que o texto aqui vai dizer e é algo que nós vamos extrair aqui para que possamos entender o amor de Deus pelas nossas vidas. E nós vemos aí logo no versículo 21 e 22, o batismo de Jesus. Jesus está sendo batizado aqui por João Batista. E aconteceu então que aqui no versículo 1, depois de todo o povo ser batizado, Jesus, ele orou. E ele, a partir do momento que orou, o céu se abriu sobre a vida dele. A oração, como nós cantamos aqui e fizemos, é de suma importância para que nós venhamos a ter essa conexão com o Senhor. A oração, nós vemos logo no início do batismo do Senhor, de antes ele ser batizado, ele orou ao Senhor, ele buscou a intimidade, a relação com o Pai. E algo que nós devemos aprender em relação a esse texto é que nós devemos buscar esse mesmo relacionamento com o Senhor, de intimidade. Ao orar, nós sabemos que se abre os céus. Deus nos abençoa, Deus escuta a nossa oração. Nós precisamos ter mais tempo de oração com o Senhor. Precisamos entender que a oração, ela faz parte também da nossa relação de conexão com o Senhor. É um diálogo, a oração é falar com Deus e ouvir Deus também. É um momento importante onde Jesus nos ensina antes dele ser batizado. E aí o céu se abre ao orar. E o que acontece? O Espírito Santo desce sobre ele. Desce ali, naquele lugar, de forma corpórea, simbolizando uma pomba. E ouviu-se então uma voz do céu, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nós vemos aqui a Trindade reunida, né? Jesus, o Pai, o Filho, Deus, o Pai e o Espírito Santo. Nós vemos essa ação conjunta nesse momento e a declaração do Pai para Jesus: Esse é meu filho, em quem me comprazo. Esse é meu filho, em quem me alegro, em que ele é muito amado. Não é somente um filho, mas um filho muito amado. E é interessante nós percebemos isso, que essa declaração de Deus ao Pai é algo interessante, em que ainda nós não vemos aqui a ação de Jesus. Jesus iria iniciar o seu ministério logo após o batismo. E Jesus não havia ainda realizado nada, mas ele ouve uma voz do céu: Este é meu filho amado. É interessante nós prestarmos atenção nisso, de que muitas vezes as pessoas, elas entendem que a identidade dela está naquilo que ela faz para os outros. Do sentimento dela se sentir amado é pelo que ela faz, não por aquilo que ela é. E nós vemos aqui Jesus justamente isso. Ele não tinha feito nada, e Deus disse: Esse é meu filho amado. Nós precisamos entender que nós não precisamos fazer nada para ser amado por Deus. Deus nos ama. Deus nos ama, independentemente do que nós fazemos com Ele, das atitudes que nós temos muitas vezes de desagradar ao Senhor. O fato de nós muitas vezes fazer isso não quer dizer que Deus vai nos amar menos, ou vai nos amar mais, porque nós fazemos coisas boas também e obedecer a sua palavra. Não, não, não. O amor de Deus é imutável por nós. O amor de Deus é único, é imensurável. O amor de Deus é inalcançável, é um amor sacrificial, é um amor que não temos como compreender. É extravagante esse amor de Deus por nós. E nós percebemos então que hoje nós vemos que muitas vezes muitos cristãos, até mesmo eu ou você, nós temos a nossa identidade muitas vezes fragilizada, porque nós olhamos para as situações, olhamos para as pessoas e achamos que nós devemos fazer algo para elas nos amarem, né? E esse é um perigo. A nossa identidade, ela tem que estar em Cristo. A nossa identidade, quando se está em Cristo, meu irmão, você pode receber a crítica que for, você pode se decepcionar, frustrar, até mesmo pelo seu cônjuge, mas você tem uma identidade em Cristo, isso não te abala.
Muitas vezes cristãos são abalados porque a sua identidade não está enraizada em Cristo. Você não se identifica como filho de Deus. Você não precisa fazer nada. Jesus fez tudo por você naquela cruz. O que nós devemos fazer é entregar o nosso coração a Ele. É ter o desejo de seguir os seus passos, de obedecer a Tua palavra, de ser como pequenos Cristos, como nós cantamos aqui. E assim o Senhor irá mudar a nossa vida, irá imprimir em nós a sua identidade, a identidade que nós somos filhos. Nós somos filhos desse Deus que nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Essa é a identidade que temos. A identidade, ela está e ela deve ser formada em Cristo. Em Cristo. E nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, elas são reconhecidas por aquilo que ela faz, por quanto que ela ganha, por quanto que ela tem de sucesso no mercado de trabalho. Elas são reconhecidas por isso, mas, meus irmãos, nós não somos reconhecidos por nada disso. Nós vimos domingo passado que o cego ali de Jericó, ele foi reconhecido por Jesus porque ele tinha um coração que via quem era Jesus. É esse coração que nós devemos ter, e aquilo que é essencial para nossas vidas, nós devemos entender que é Jesus. Jesus é tudo que nós temos. Nele movemos, nele vivemos, nele respiramos, ele é a fonte da nossa vida. E por isso nós devemos permanecer nele e ter a nossa identidade firmada nele, não naquilo que o mundo dita, não o que a sociedade diz, não o que a cultura diz, não o que as pessoas falam sobre você, mas o que importa é o que Jesus fala sobre você. O que Jesus fala sobre você, isso que é importante. Nós devemos tomar isso e entender que nós precisamos caminhar assim como Jesus entendeu do amor do Pai sobre a sua vida. E assim ele tinha a sua identidade no Pai, e nós, como os filhos de Deus, devemos ter a nossa identidade nele. Nele. Nós vemos isso no versículo 22, em que Deus diz que ele é o Filho amado. Nós vemos isso no versículo 23, onde Jesus, por cerca de 30 anos, ele começou o seu ministério, e ele era ele era dito então como o filho de José. O filho de José, o filho homem de José, aqui na terra. Ele era assim. Na genealogia de Jesus, nós vemos aqui, dos versículos de 23 a 38, nós não lemos, porque essa genealogia vai falar 74 vezes que Jesus é filho de Deus. Por 74 vezes. E no final ele termina, no versículo 38, dizendo que ele era filho de Adão e filho de Deus. E nós vemos então a genealogia de Jesus em relação à sua identidade em Deus como o seu Pai. O diabo lhe disse também, nos versículos de 1 a 13 aqui que nós lemos, que ele era filho de Deus. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, ele colocou em dúvida a filiação de Jesus para com Deus. Olha só onde o diabo foi, na identidade de Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E nos versículos de 14 a 30, nós vemos que Jesus, ele é expulso de Nazaré, ele é rejeitado. Sendo filho de Deus, ele é rejeitado daquela cidade onde ele foi criado, daquelas pessoas que o viram crescer, e ele é rejeitado por elas. Então, nós percebemos que Jesus, ele não tinha sua identidade formada naquilo que o diabo falava sobre ele, naquilo que as pessoas falavam sobre ele, mas naquilo que Deus, o Pai, falava a respeito dele. E nós vemos então essa voz que ecoa dos céus, que é uma voz de amor. É uma voz de amor por Jesus. Em relação à identidade de Jesus, nós vamos entrar agora no capítulo 4. O diabo, ele tinha a intenção de impedir que Jesus cumprisse a sua missão. Essa era a missão, era a intenção de Satanás, porque ele sabia que se Jesus fosse para a cruz, o seu plano estava ruído. Então ele falou assim, deixa eu tentar Jesus aqui, para que ele não cumpra a sua missão, para que ele não morra naquela cruz e para que ele não ressuscite.
porque eu sei que eu terei a minha cabeça pisada por ele. Ele sabia disso lá em Gênesis capítulo 3:15, onde Deus falou: olha, depois que Adão e Eva pecaram, vai vir aquele que pisará a sua cabeça, Satanás. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar a sua cabeça. Satanás sabia disso. Sabia disso. Então ele tenta aí, por isso que quando ele se encontra no deserto, o diabo ataca numa dimensão essencial, a identidade de Jesus. Ele vai na sua identidade para que Jesus não cumprisse a sua missão. E é algo que muitas vezes acontece quando nós percebemos em que a nossa identidade muitas vezes não está aliançada, não está alicerçada em Cristo, que nós bambeamos em muitas situações difíceis da nossa vida, por não termos a nossa identidade em Jesus. Muitas vezes o diabo lança algumas coisas em relação a nós, no meio da adversidade, no meio dos problemas, e fala assim: você não é filho de Deus? Olha o que você está passando. Abandona esse Deus, larga a mão dele. Não foi isso que a mulher de Jó falou para ele, no meio daquela dificuldade? No meio daquela provação? Larga a mão desse Deus, olha o que esse Deus está fazendo contigo. Mas a identidade de Jó estava em Deus. Ele disse: você está louca que eu vou deixar esse Deus? De jeito nenhum, de forma alguma. Então, diante de situações difíceis, muitas vezes acontece esse cambalear na fé, por não termos a nossa identidade em Cristo, e saber que tudo que tem acontecido conosco é permissão do Senhor, é plano do Senhor, é propósito do Senhor, que muitas vezes não entendemos na hora, mas nós sabemos: peraí, eu sou filho de Deus, e alguma coisa está acontecendo por amor a mim. Deus às vezes está me disciplinando por algo que eu fiz. Deus está, nesse momento que eu não fiz nada, eu tenho minha consciência diante disso, não é por pecado que eu estou sendo disciplinado, mas Deus está provando para que a minha fé seja mais arregimentada nele, para que a minha fé aumente. Eu sei que Jesus tem feito, Ele é meu Pai, Ele tem cuidado de mim. Nós devemos ter então essa certeza quando nós temos a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós vemos então, aqui no capítulo 4, agora entrando, em que Jesus, logo no versículo 1, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para onde? Para o deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. E nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Meus irmãos, isso é um texto, é uma coluna, é algo muito importante, o capítulo 4 dessa tentação de Jesus. Porque aqui Jesus, como nós vemos no texto, ele não caiu na tentação, né? Ele não pecou. E essa é uma relação em que esse texto ele faz, ele é a alusão daquilo que o povo, é uma ilustração daquilo que o povo de Israel não conseguiu fazer, mas Jesus fez. O povo de Israel estava no Egito e ele saiu para o deserto para ser o quê? Tentado. E eles não venceram a tentação, eles caíram. Por quê? Os 40 dias de jejum e oração, foram os 40 anos que o povo de Israel passou ali. E eles não venceram, eles caíram. Eles caíram. Ao cruzar o Mar Vermelho, nós sabemos que ali, o texto fala que eles foram batizados, né? O povo de Israel foi batizado quando eles passam pelo Mar Vermelho. E eles entram aonde? No deserto. E eles muitas vezes passam ali essa necessidade diante do Senhor. E aí eles não conseguem vencer por aquilo que o Senhor tem dado a eles. A identidade do povo não está firmada no Deus que os salvou, do Deus que libertou. Mas Jesus consegue vencer. Jesus vence a tentação. Jesus passa por esses 40 dias, da mesma forma que o povo passou, mas não venceu. Em relação não é a tempo, mas o número 40 tem esse significado. E é algo que Deus está trazendo nesse texto, dizendo: o Senhor Jesus venceu. O povo não venceu, mas Jesus venceu. E Ele vencerá por nós, se estivermos nele. Se a nossa identidade estiver nele. E aí então, nós vemos aí, no versículo 3, que o diabo então vai dizer a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá um homem. Que texto que Jesus cita aqui? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Esse é o texto que Jesus disse: não só de pão viverá o homem.
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É dessa palavra que nós vivemos, que sobrevivemos. E aqui, Satanás, então, vai dizer e vai confrontar a Jesus em relação àquilo que ele é. Se és filho de Deus, se és filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Um homem. Nós continuamos então. O que é interessante aqui? Que o diabo o levou. O diabo o levou a este lugar, né? Ele disse que ele estava com fome. E aí então ele diz que para que ele mandasse transformar essa pedra em pão. Transforme essa pedra em pão. E Jesus mostra: não é dessa forma. Não é dessa forma. Nós vivemos pela palavra do Senhor. Nós vivemos em obediência àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós devemos obedecer ao Senhor. O que Jesus está trazendo para nós aqui é realmente algo que Satanás queria trazer para ele em relação a uma necessidade que ele estava tendo. Qual que era a necessidade de Jesus neste momento? E o diabo percebeu: Jesus estava com fome. E ele foi justamente no ponto de necessidade de Jesus. O texto fala no versículo 2 que ele estava com fome, 40 dias sem comer. E olha que interessante. É aquilo que eu tenho falado: Satanás, ele não vai no ponto forte nosso, ele vai nas nossas fraquezas. Ele vai me derrubar e te derrubar na onde nós somos fracos, na onde nós estamos fracos. Por isso que a nossa identidade tem que estar em Cristo, tem que estar em Cristo. Olha a sutileza dele. Se você não é filho de Deus, então transforma. Então mata a sua necessidade, corta caminho aí. O que o diabo está querendo fazer para Cristo aqui, e nós vamos trabalhar um pouco nesse texto, é que Jesus corta caminho. Aproveite essa oportunidade, né? Aproveite esse momento onde você tem uma necessidade de ser filho de Deus, você consegue. É isso muitas vezes que o diabo oferece para nós. Olha, faz isso, faz aquilo, né? Porque aí você vai conseguir sair dessa forma. Foi isso que ele fez com Eva, não foi? Ele mostrou o fruto para ela. E aí, lá no texto, no capítulo 4 de Gênesis, fala que Eva viu e foi agradável aos olhos dela. Foi agradável. Foi a mesma coisa que ele fala a respeito disso. Transforme essa pedra em pão. O segundo momento que o diabo vai falar com ele aqui, com Jesus, é no versículo 5. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrados me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a eles dará culto. O texto que Jesus responde aqui é Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, a respeito da adoração que deve ser dada somente a Deus. E olha que interessante, Satanás aqui, ele coloca ele num lugar alto, ele mostra. Essa palavra é muito importante aqui no texto, em que o diabo ele mostra ao Senhor. É o mesmo mostrar que ele fala para Eva. Ele mostra o fruto, e Eva vê aquele fruto e é agradável a ela. Seduz pelo olhar. E é o que o diabo está tentando fazer aqui com o olhar de Jesus. Ele mostra o reino, tentando seduzir Jesus pelo olhar. E tentando convencer Jesus de que ele que tinha um domínio sobre todas essas coisas. Olha que mentiroso. Aí diabo é mentiroso mesmo, né? Ele fala: isso aqui é meu e eu posso te dar. Mentiroso, safado, né? Como se diz. Olha só, e é isso que muitas vezes ele sopra nos nossos ouvidos. Olha, eu vou te dar isso, eu vou fazer com que você tenha isso. Mas o que o inimigo faz? O que o diabo faz? Ele te dá com uma mão e tira com as duas. Ele te mata. Porque o diabo ele veio para fazer três coisas: roubar, matar e destruir.
Essa é a intenção de Satanás aqui no propósito de dar a ele, né, entre aspas, toda a autoridade, todo o esplendor, se me adorares. O que ele está querendo fazer? Tirar Jesus da cruz. É isso que ele está querendo fazer. Olha, por quê? Porque a hora que Jesus morre e ele ressuscita, ele vai assunto aos céus, o que o Pai fala a respeito de Jesus? Toda a autoridade foi dada ao Senhor. Jesus sabia disso. E o diabo tenta colocar assim, ó, não, eu vou te dar essa autoridade agora, eu vou antecipar essa autoridade para você. Corta caminho, Jesus, para você ter essa autoridade. Eu vou te dar tudo isso. É o que o diabo muitas vezes faz para nós. Corta caminho, vai por aqui, pega o atalho, é melhor, você vai alcançar. Dá um jeitinho brasileiro aí, para você tirar vantagem em relação aos outros. Corta caminho, antecipa a coisa. E algo que nós devemos é esperar no Senhor. Meu irmão, não chegou a bênção ainda, não chegou a resposta da sua oração, com aquilo que você tem pedido. Aguarde no Senhor, meu irmão. Aguarde, confie no Senhor, descanse no Senhor, confie no seu amor, que Ele tem cuidado de você, Ele tem te sustentado. Nós percebemos aqui que nós devemos tomar cuidado com aquilo que o mundo nos oferece, com aquilo que as pessoas nos oferecem. Nós temos que receber aquilo que o Senhor nos oferece. O que o Senhor tem nos oferecido, o que o Senhor tem dito para você: olha, espera, aguarde, descanse. Em tempo oportuno, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Já tenho te abençoado, mas descanse em mim. Descanse. É isso que o texto aqui fala a respeito desse momento. E nós continuamos ainda o texto, no versículo 9. Então, Satanás o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. O texto que Deus usa aqui, que escrito está também, né? A forma é essa, está em Deuteronômio capítulo 6, 16, que não tentarás o Senhor o teu Deus. Você não vai tentar o seu Deus. E é interessante que nesse texto, Satanás, olha só, porque Jesus responde as duas tentações anteriores com o quê? Escrito está. Está escrito. E aí, o que o diabo vai fazer? Está escrito. Você não está usando a palavra? Vou usar a palavra para você também, que eu conheço a palavra. Satanás conhece a palavra. Só que ele deturpa a palavra, ele coloca fora de contexto, totalmente aqui. E ele diz então, o que? Te coloca num alto lugar, no pináculo do templo, onde o povo de Deus adorava, né? Ali na sinagoga, e ele coloca no alto do templo e fala: olha, se joga daqui, que você vai ordenar os anjos, e eles vão te sustentar, e eles vão te guardar, e eles vão te proteger com as mãos, e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Ele usa a palavra, mas em contexto diferente. Ele usa de forma errada para tentar derrubar Jesus. E aí Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. O que é isso? Não tentarás o Senhor teu Deus. Esse contexto que Jesus fala de Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, é o contexto em que o povo está com sede e pede água a Moisés. E de tanto encher a paciência de Moisés, Moisés fica irado e ele bate na rocha, em vez de falar com a rocha, e a água sai. E ali, o que acontece? Naquele contexto, o povo está desconfiando de Deus, que Deus está presente. Se você ler o texto ali, o contexto vai falar da desconfiança de Deus, do povo para com Deus. Será que o Senhor está mesmo com a gente? Essa é a dúvida. Será que o Senhor está com a gente? Esse não tentarás o Senhor teu Deus é a desconfiança, né, que nós como igreja, nós como povo de Deus, desconfiamos que Deus está presente ou não, se Deus está nos sustentando ou não, se Deus está dando aquilo que nós precisamos ou não. Esse é o tentar a Deus, é colocar Deus na parede e dizer: Deus,
o Senhor não está respondendo as minhas orações do jeito que eu pedi, não. Né? E agora eu vou determinar para o Senhor para cumprir isso na minha vida. Eu determino isso, eu tenho poder dado pelo Senhor para que isso aconteça. Isso é tentar a Deus, é colocar Deus contra a parede, é desconfiar que Deus não vai fazer aquilo que é o melhor para mim. E muitas vezes aquilo que é melhor para mim não é do jeito que eu quero que aconteça, não é do jeito que eu penso que acontece. E acontece justamente ao contrário, mas Deus está trabalhando para mim. Deus está fazendo algo que muitas vezes eu não entendo ali naquele momento, mas Deus está fazendo algo para mim, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos salvos em Jesus, nós temos a salvação em Cristo Jesus, e o contexto fala de salvação, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Nós somos filhos de Deus, e Deus então tem nos guiado, tem nos dado a salvação nele, e por isso, meus irmãos, o que está acontecendo na nossa vida é um trabalhar de Deus, para que a nossa identidade seja firmada e fixada em Jesus, para que nós venhamos a nos parecer com Jesus. Por isso, muitas vezes, cuidado com aquilo que você fala com Deus, da forma que você fala com Deus, da desconfiança que você tem de Deus, que muitas vezes Ele não está fazendo a coisa do jeito que você queria que acontecesse, mas não está acontecendo. Isso é tentar a Deus, é desconfiar que Deus tem cuidado, que Deus está presente, que Deus tem nos abençoado, não do jeito que muitas vezes nós queremos, mas é do jeito que Ele quer. E aqui, então, Ele diz isso a Satanás: olha, não tenta Senhor Deus, não. Eu tenho a minha identidade no Pai, eu sei o que o Pai está fazendo comigo. Esse é um momento de deserto que eu estou passando. Eu confio no Pai, da missão que Ele me deu, e não adianta você fazer essas coisas. Não tente o Senhor Deus, não desconfie daquilo que eu posso fazer, perante o poder que é dado a mim. Então não tente a Deus. Então, diante disso, nós percebemos aqui que o Senhor tem falado a respeito dessas coisas, e algo interessante, que o diabo vai falar primeiramente a respeito disso, se é filho de Deus. Voltando lá no versículo 3 da primeira tentação, o que Satanás está provando ali? A questão do apetite, para que possa então prover satisfação. Vamos recapitular aí. Então, há uma voz que assuma a responsabilidade por suprir todas as suas necessidades, que é a voz de Satanás, e a razão dessa voz é para dizer assim: você não é amado por Deus, você não é amado de Deus, compense, olha onde Deus te colocou, onde o Pai te colocou. E aí, qual que é o resultado? Diante disso que acontece com as nossas vidas, nós muitas vezes somos propensos à comida, à bebida, ao sexo, ao dinheiro, aos likes nas redes sociais, para que aquilo venha encher o nosso coração, para que aquilo venha povoar o nosso coração de satisfação. Por isso, nós devemos tomar muito cuidado com essas coisas, do apetite que muitas vezes é gerado em nossa vida por necessidades. O Senhor tem visto e conhece, mas se nós tentarmos colocarmos tudo aquilo que não provém de Deus, isso nunca vai ser o bastante para nós suprirmos a necessidade que nós temos, que somente em Deus nós seremos saciados, somente nele nós teremos a nossa vida plena e cheia da sua graça, do seu amor para conosco. A segunda tentação é onde ele mostra todos os reinos, e ele diz que ele vai dar toda a autoridade e esplendor ao Senhor. É a ambição. Ele quer gerar o quê? Ambição no coração de Jesus. E nós vemos aí então que essa voz vem para que nós venhamos assumir a responsabilidade pela construção do nosso destino e do nosso futuro. Qual que é a razão disso? De nós não sermos amados. Por isso, antecipe-se e busque aquilo que o Senhor não tem te dado.
Tome controle da sua vida. Tire o controle das mãos do Senhor, que você passou a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, em que Ele te chamou. A partir daquele momento você é do Senhor, você pertence a Ele. E aí muitas vezes na caminhada, quando nós vemos esse sentimento que temos de ambição, de querer aquilo que nós não precisamos muitas vezes, nós caímos na armadilha de que nós devemos antecipar as coisas para ter do jeito que nós queremos. E isso nos torna, qual que é o resultado disso? Nos torna propenso à ansiedade, a atalhos éticos, a inversão de valores, para obtermos aquilo que nós queremos. Eu quero isso. E deixa Deus de lado, fala assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou assumir minha vida e vou fazer da forma que eu quero, que eu acho melhor, para que eu possa alcançar aquilo que vai suprir a minha necessidade. E isso nunca será o bastante. E o terceiro e último momento em que nós vemos o que Jesus passou aqui é da aprovação. Então nós vemos aí o apetite, onde Satanás ataca ali Jesus, né, para saciar o seu apetite, a ambição, e depois a aprovação, o reconhecimento. A voz é dita, assuma a responsabilidade de fazer da sua vida algo extraordinário. Você precisa fazer algo extraordinário, porque você não é amado por Deus. Por isso, seja excepcional naquilo que você faz, para que as pessoas venham dizer, o quanto que você é bom, o quanto que você faz coisas fantásticas, para que aquilo venha massagear o seu ego e venha servir de aprovação para quem você é. E qual que é o resultado disso? Nós nos tornamos propensos ao narcisismo e reféns de outros que pensam ou dizem a respeito de nós. Nós precisamos da aprovação dos outros. Nós olhamos só para nós mesmos, só para o nosso egoísmo, quando nós queremos a aprovação dos outros, o reconhecimento dos outros. E isso nunca será o bastante para nós. Então, meus irmãos, caminhando para a conclusão desse texto, nós vemos aí um tripé de apetite, ambição e aprovação, que deformam a nossa identidade em Cristo quando nós buscamos essas situações. Da mesma forma que o diabo tentou atacar, tentou derrubar Jesus, é mais ou menos isso que acontece na nossa vida em relação às tentações de Satanás. Ele vai atacar na área do apetite, da ambição e da aprovação nas nossas vidas. Naquilo que vai, então, caso nós escutemos a voz de Satanás, a voz deste mundo, isso vai deformar a nossa identidade em Cristo. E qual que é o problema disso? Nós temos então um sentimento, quando nós ouvimos essa voz e nós optamos por realizar isso, o nosso apetite, a nossa ambição, a aprovação que precisamos, nós vamos ter, esse é um sentimento de orfandade, de muitas vezes nós não entendemos o amor de Deus sobre as nossas vidas, algo que Jesus sabia, algo que Jesus conhecia, algo em que a sua identidade estava firmada no amor de Deus por Ele, do amor do Pai por Ele. Qual que é a solução para nós em relação a isso? Nós devemos ouvir a voz de Deus, a nosso respeito, da sua palavra para conosco, que Ele nos ama, e crer nessa palavra, e crer que o Senhor nos ama, independentemente do que nós vamos fazer. O amor de Deus não muda por nós, não muda. Ele é imutável, que eu e você possamos crer e viver isso. Aí você pode falar assim, mas pastor, essa voz dos céus que se abriu, veio de Deus para Jesus. Então é para Ele o texto. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16.
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Que somos o quê? Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Isso testifica com o nosso Espírito. E o Espírito que nos adotou como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Essa palavra Abba, Pai, vem do aramaico, que significa paizinho. É uma relação de intimidade. Ele é o nosso paizinho. Que nós somos, então, filhos de Deus. Meus queridos, que possamos entender esse conceito do amor de Deus como para nós, que independentemente do que nós façamos, independentemente de como as pessoas nos tratam, até às vezes um cônjuge nos trata mal, um filho nos trata mal, saiba que o amor de Deus por você, ele é eterno e ele é para sempre. Mesmo que você morra, você estará nos braços do Pai neste momento, vivendo com Ele no amor eterno. Paulo fala que o que deve manter o nosso caminho é a fé, esperança e o último é o quê? O amor. A fé e a esperança é para nós vivermos aqui, mas o mais importante de tudo é o amor, porque a fé e a esperança nós não vamos precisar no céu, nós precisamos da fé e a esperança aqui. No céu a gente não precisa de fé e esperança, nós estaremos com Jesus para sempre, mas o amor, esse vai ser eterno. Nós estaremos diante do Deus que é amor, nos seus braços para sempre, face a face estaremos com Ele. Por isso, meu querido, que você possa ouvir a voz do amor de Deus por você, que você ouça, que você creia e que você venha se libertar de uma vez por todas, entendendo que esse amor, ele veio para nos libertar, que você não seja cativo, né, de tudo aquilo que te cerca, de todas as tentações que vêm sobre você para te derrubar, para te diminuir em relação à sua filiação, que é uma filiação de filho para pai, de pai para filho. E essa filiação, ela tem um laço de amor eterno, por mim e por você. Então saiba, diante de tudo que você tem passado, seja ela tentações, seja ela provações, principalmente tentações no texto que a gente viu aqui, dificuldade, sofrimento, angústia, fome, tudo que Jesus passou aqui nesse momento, Ele tinha a sua identidade no Pai, por isso que Ele venceu. E se nós permanecermos no Senhor e temos a nossa identidade no Senhor, a cada dia mais fomentada, a cada dia mais estruturada no Senhor, estabelecida no Senhor, nós passaremos por tudo isso, vitoriosos. Não cairemos, não tropeçaremos, mas permaneceremos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Mesmo diante de todas as tentações, nós seremos vitoriosos, porque o texto termina dizendo que quando foram passadas as tentações, o diabo se apartou dele, até momento oportuno. O que significa isso? Que o diabo foi ainda tentar Jesus lá na frente, né? Foi tentar, vários momentos, né? Alguns momentos importantes ali em relação a Judas, onde que o diabo entra em Judas, e ali traz Jesus, e no momento também onde Pedro fala para ele, olha, Jesus, não vai para a cruz não. E o que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Foi tentar de novo Jesus para ir na cruz, está vendo? E é direto isso para nós, meus irmãos, para mim e para você. As tentações todos os dias elas vão bater na nossa porta, mas se a nossa identidade estiver em Cristo, nós não cairemos nas tentações, nós seremos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque a nossa identidade está nele. Então eu quero que você, de tudo que eu falei aqui, guarde isso. A sua identidade tem que estar em Cristo, no amor de Deus por mim e por você. Você pode esquecer a mensagem toda, mas lembre-se disso. Lembre-se do amor de Deus por você. Lembre do seu amor. Lembre-se que a sua identidade está nele. E permaneça fiel a Ele e firme nas suas promessas. Creia, em nome de Jesus. Vamos orar?
Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor, por este momento tão precioso, onde nós lemos a Tua palavra, meditamos na mesma e a Tua voz soou aos nossos ouvidos e que ela possa ser guardada em nossos corações, neste momento tão único, onde nós, mais uma vez, ouvimos a Tua voz e entendemos o Teu amor por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito de nós, homens e mulheres, tem feito do Teu povo um povo que busca o Senhor, busca a Sua face, busca entender aquilo que o Senhor quer para nós. E obrigado, Senhor, pelo Teu amor que é derramado em nós. Obrigado pela adoção, por sermos adotados no Senhor, ó Pai, e assim podemos chamar o Senhor de Pai, Abba Pai, e testificar com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Obrigado por isso, Senhor. A Tua palavra nos garante isso, e que possamos ter a nossa identidade firmada a cada dia no Senhor, para vencermos as tentações que vêm ao nosso encontro, que vêm ao nosso caminho, para nos derrubar, para nos afastarmos do Senhor, para pecarmos contra o nosso Deus, mas que diante de tudo aquilo, ó Pai, que nós somos cercados diariamente, ó Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver segundo a Tua palavra, Senhor, dia após dia. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a cada dia, Senhor, a necessidade que temos, ó Pai, de saciar o desejo do nosso coração, mas que possamos ter o desejo de saciar o Teu coração. Ajuda-nos a não ser ambiciosos com as coisas deste mundo que são passageiras, mas a sermos ambiciosos de buscar a Tua palavra, de conhecer ao Senhor, ó Pai. Ajuda-nos a não ter a aprovação dos outros, mas saber que o Senhor já nos aprovou. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo aqui reunido. Ajuda-nos, cura-nos, liberta-nos. Em nome de Jesus, nos dê uma semana na Tua presença. Que Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, diante de tudo que nós estamos passando, para que o Teu amor possa encher mais e mais nos nossos corações e possamos entender que o Senhor é o nosso bom pastor, que tem cuidado de nós e derramado esse amor continuamente, constantemente em nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações, e o conforto, e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, o Teu povo, os Seus filhos amados aqui reunidos, hoje e para todo sempre. Amém.